autoritativa, a palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candelabro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra de Deus. Vamos mais uma vez baixar as nossas cabeças, invocar o santo nome do nosso Deus. Santo e eterno Deus e nosso Pai, invocamos, Senhor, o Teu nome, como Teu povo que aqui agora está reunido. Já confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados, adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. E agora, Senhor, estamos prontos para receber a Tua instrução. E pedimos que o Senhor alimente as nossas mentes, alimente os nossos corações, a nossa alma, e nos prepare como o homem inteiro para toda a boa obra. Queremos ser instruídos da Tua parte como não só o nosso sumo sacerdote, mas como supremo pastor e profeta de nossas almas. Rogamos o auxílio dos altos céus, do Teu Santo Espírito,
para que nos capacite a falar da tua parte aquilo que convém, aquilo que é fiel, aquilo que a tua palavra mesmo diz. E que pela compreensão da tua palavra possamos ser estabelecidos, crescer e frutificar para a tua glória. Tem misericórdia daqueles que não te conhecem, jamais foram plantados pelo Senhor, jamais compreenderam com os olhos ou com a mente da fé o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão distantes de Deus, alheio às promessas, sem Cristo e sem Deus no mundo. Que o Senhor os traga ao verdadeiro arrependimento. Oramos por aqueles que estão longe de Ti, afastados do Senhor, engodados pelo pecado. Que o Senhor os desperte para com quebrantamento voltarem para o Pai, que é rico em misericórdia e que oferece perfeito sacrifício, limpando a consciência de obras mortas. Santifica, Senhor, a tua igreja e abençoa a todos nós. Todos precisamos do Senhor igualmente. Sem Ti nada podemos fazer. Portanto, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Suplicamos assim em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, visitar uma cidade antiga e histórica, ou talvez algum local que tem um grande significado histórico para um povo, é uma oportunidade maravilhosa. Porém, se visitamos tal local sem um guia, sem alguém para nos instruir e nos explicar o que estamos vendo, é possível que a nossa experiência seja rasa e superficial. Podemos ficar maravilhados e apreciar os monumentos, as construções históricas e aquilo que o olho pode ver, porém, ao mesmo tempo, podemos estar completamente ignorantes da significação de tudo aquilo. Portanto, um guia enriquece e muito a nossa visita para compreender de fato o valor e a importância de tudo aquilo. Ele vai explicar os eventos que ocorreram naquele lugar, ele vai explicar a implicação daqueles eventos para a história de um povo, curiosidades, apontar detalhes que talvez você, como um leigo, passou despercebido e nem compreendeu e nem notou, e assim, ao final de uma visita guiada, sairá enriquecido na sua mente e não apenas impressionado com a visão daquilo que pelaquilo que os olhos podem contemplar. E na passagem que temos diante de nós temos um tour, por assim dizer, em um local histórico de grande significação para o povo de Deus. Aqui, nós somos levados a uma visita pelo tabernáculo que o Senhor erigiu para o seu povo. E assim, a semelhança do que apontamos na ilustração, na introdução, nós corremos o mesmo perigo de visitar tal local. Seja pela leitura da palavra de Deus, seja por um estudo daquilo que apresenta o tabernáculo do Senhor e sair impressionado com aquilo que os olhos podem contemplar ou que os ouvidos ouviram a respeito da beleza exterior sem compreender a real significação. De fato, no tabernáculo havia beleza, havia glória externa, havia algo deslumbrante, mobílias de ouro, cobertas de ouro, havia incenso aromático, havia todo um aparato visual que era impressionante a qualquer um que visitasse
e contemplasse aquele grande local de significação histórica para o povo de Deus. Havia uma beleza exterior, mas sem o guia, podemos perder a significação. Podemos perder o ponto. Qual é a mensagem? Qual é o valor de tudo aquilo? E assim sairmos ignorantes. Poderíamos pensar que o significado se resume àquilo que os olhos podem contemplar, aos ritos e às cerimônias, aos sacrifícios, e pensar que Deus está satisfeito com tudo aquilo que os olhos veem, sem compreender o que verdadeiramente agrada ao Senhor. Mas nessa passagem, nós somos levados a um tour guiado. E o guia que nos leva a compreender e que vai nos apresentar detalhes específicos desse local histórico é o próprio Espírito Santo. E isso está dito aqui para nós no verso 8. Depois de descrever nos versos 1 a 7 os detalhes do tabernáculo, vamos voltar para esses versículos mais adiante, o autor aos Hebreus diz que, com respeito a isto que ele apresentou, o Espírito Santo quer dar a entender que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. O Espírito Santo vem então, diz o autor aos Hebreus, nos mostra algo, nos mostra detalhes a respeito do tabernáculo de Deus, e ele explica o que é que o Senhor quer dizer. O que é que ele quer nos ensinar com detalhes específicos do tabernáculo. E são detalhes surpreendentes. Ora, eu acredito que todos nós aqui, pela instrução que temos recebido, pelo conhecimento que temos da palavra de Deus, sabemos claramente que o grande cumprimento do tabernáculo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é a significação do que o tabernáculo representava. Como um símbolo da antiga aliança, o Senhor Jesus Cristo traz a realidade daquele símbolo na nova aliança. Logo, estamos instruídos a respeito disso. Os ritos apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Cada detalhe apontavam para algo da obra do Senhor Jesus Cristo como mediador e redentor do seu povo. Havia uma instrução visual a respeito de como Cristo haveria de ser por meio daquele serviço no tabernáculo e também, posteriormente, no templo. Era necessário que Cristo fosse o nosso sacrifício. De modo, meus irmãos, que podemos afirmar que o tabernáculo, ele prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Temos nesse relato, e claro, em todo o Antigo Testamento que nos apresenta o tabernáculo, o evangelho segundo o tabernáculo. O incenso representa a intercessão de Cristo. O altar, a morte do Senhor Jesus Cristo vicária pelo seu povo. O Santo dos Santos, a presença de Deus, onde o Senhor apresenta o sangue e aquilo é apresentado como a nossa defesa perante a lei. O juízo de Deus estava ali. E Cristo entrando em nosso lugar, de modo que temos ali o evangelho dramatizado, pregado aos nossos corações. Mas o que é surpreendente nessa passagem é que o autor aos Hebreus, ou podemos dizer propriamente o Espírito Santo, nos apresenta o tabernáculo com respeito aos seus defeitos. Os defeitos do tabernáculo, ou as limitações do tabernáculo, também apontam para Cristo. E é sobre esses defeitos, então, que queremos considerar e aprender, para que possamos ser incentivados a olhar para aquele que é sem defeito, para aquele que não tem limitações, para aquele que é glorioso em tudo o que ele faz.
Nós sabemos o contexto do autor, ou melhor, da carta aos Hebreus. Era uma carta pastoral, era uma carta que muitos compreendem, poderia ser muito bem um sermão. Alguns entendem que não era uma carta comum, mas um sermão escrito, enviado à igreja do povo de Deus. E o motivo ou a ocasião que suscitou esse sermão ou essa carta era a preocupação do autor, nós cremos, o apóstolo Paulo, de que o povo de Deus abandonasse Jesus Cristo ou a mensagem da cruz para voltar para a adoração no tabernáculo, ou melhor, no templo, que já havia agora substituído o tabernáculo, voltar para a religião judaica com as suas cerimônias, com os seus ritos, abandonando ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam tentados a fazer assim, eles estavam sendo perseguidos, certamente por familiares, pessoas próximas, para fazer assim, para abandonar as práticas superiores, entendemos, do Senhor Jesus Cristo e voltar para aquilo que era inferior. Mas o apóstolo, então, ele intercepta essas pessoas à medida que elas estão voltando, para que eles parem e reconsiderem a implicação do erro deles. Para e apresenta para eles, ou melhor, descortina diante deles a glória sobre glória, sempre crescente, sempre presente do Senhor Jesus Cristo, que está muito além de qualquer sombra, de qualquer rito, de qualquer coisa que passou, que veio antes do Senhor Jesus Cristo, com o propósito de levá-los ao arrependimento e de encorajá-los a perseverar, a prosseguir na fé. Não retroceder. Não tirar a mão do arado e voltar para trás, mas sim perseverar, olhando com firmeza, como diz o autor aos Hebreus, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Senhor. Ele apresenta então Cristo em toda a sua glória durante toda esta carta. Essa sessão, meus irmãos, essa passagem que nós lemos de 1 a 10 do capítulo 9, versículos 1 a 10 do capítulo 9, faz parte de uma argumentação maior do apóstolo Paulo, que começa a partir do capítulo 8, quando ele apresenta a superioridade de Cristo com respeito às alianças e aos pactos que o Senhor estabeleceu com o seu povo. No capítulo 8, ele apresenta Cristo como um superior sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, não de acordo com a ordem araônica ou levítica. No capítulo 9, que estamos considerando, ele apresenta a Cristo como um sacrifício superior pelos pecados, e particularmente do verso 1 até o verso 10. Ele apresenta os defeitos, limitações e deficiências do tabernáculo, como que apontando o povo de Deus para olhar para frente, para olhar para Cristo e almejar pela vinda daquele que seria sem limitações. E assim, meus irmãos, queremos considerar então essa passagem com a ajuda do Espírito Santo, sobre o seguinte tema: o Evangelho segundo o tabernáculo. O Evangelho segundo o tabernáculo. E queremos considerar dois pontos. Primeiro, as limitações ou os defeitos da arquitetura do tabernáculo. Em segundo lugar, as limitações ou os defeitos da atividade do tabernáculo. As limitações da arquitetura. E, em segundo lugar, as limitações das atividades que transcorriam dentro do tabernáculo. Meus irmãos, em primeiro lugar, é preciso compreender que o tabernáculo, e em contrapartida, ou melhor, de acordo com aquilo que tinha no tabernáculo, também o templo, que foi erigido por Salomão e depois por Herodes, esse arranjo de adoração era de fato extremamente glorioso e belo em toda sua pompa.
ele era construído, o próprio tabernáculo no início, era construído de materiais da melhor qualidade. Materiais finos, selecionados, de valor impressionante. Foi necessário que o povo de Deus, na saída do Egito, tirasse dos egípcios o material que seria usado para a construção do tabernáculo. Eles não teriam como arcar pelos seus próprios recursos ou pela sua própria finança a construção daquele tabernáculo de tão glorioso que seria. Logo, eles saquearam pelo poder do próprio Deus os egípcios na sua saída, levando para que eles tivessem o material necessário para a construção daquele tabernáculo. O tabernáculo foi construído precisamente de acordo com a prescrição detalhada e minuciosa do próprio Deus. E tudo que Deus faz é glorioso. Nos versos 1 a 5 desse capítulo, nós temos a descrição da glória desse tabernáculo. O tabernáculo terrestre com respeito à sua estrutura e às suas divisões. No versículo 2, o apóstolo apresenta aqui aquela primeira parte do tabernáculo, do ponto de vista estrutural, chamado de santo lugar. Mais adiante, ele apresenta no verso 3, uma outra parte mais especial, o chamado Santo dos Santos. Cada seção era equipada com mobília precisamente definida pelo próprio Deus, também de grande qualidade e de glória. Essa mobília tinha funções práticas na adoração a Deus, como o altar, como o incensário, como a mesa da proposição, como o próprio Arca da Aliança, tinham funções práticas no culto a Deus, mas também eram uma grande demonstração da sua glória, porque tudo era coberto com ouro, feito com obra esmerada de homens cheios do Espírito Santo, recebendo toda a habilidade artística para fazer algo que de fato era impressionante. Que de fato faria qualquer homem ou mulher naquele tempo ficar boquiaberto diante da glória do que estava vendo. Materiais finíssimos. A própria Arca da Aliança, por exemplo. Talvez o centro de todo aquele sistema sacrificial. Coberto de ouro por dentro e por fora. Entalhado nele, 2 querubins, seres gloriosos, feitos de ouro, de uma só peça, olhando para dentro da arca, com suas asas abertas. Certamente era uma visão dos céus. A própria cortina cobria todo o tabernáculo, era feita de material azul, simbolizando ali que estavam, talvez nos céus, era uma visão de algo celestial e anjos bordados em todo aquele material. O Senhor queria dar a entender claramente àquele povo que viesse ali adorar, que eles não estavam em um local comum, que eles não estavam nas suas casas, que eles não estavam em um local onde o impacto era normal, mas sim em um local glorioso, um local celestial. A significação do tabernáculo para o povo de Deus era muito clara também. O tabernáculo significava a presença do próprio Deus no meio do povo. De modo que a significação, de fato, coincidia ou era compatível com a apresentação visual do tabernáculo. Deus estava no meio do seu povo. Ali estava um lembrete claro, visual, sensorial, de que Deus não abandona o seu povo, mas, pelo contrário, habita no meio do seu povo. Até a localização do tabernáculo com respeito ao acampamento de Israel apontava para isso. O tabernáculo deveria estar no centro de todo o acampamento. E Israel deveria levantar tendas das suas moradas ao redor daquele tabernáculo.
mostrando que Deus está no centro, que Deus, de fato, é quem habita no meio do seu povo. Se os irmãos olharem comigo, por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, quando o Senhor deu a prescrição para Moisés da construção do tabernáculo, o Senhor mesmo disse qual era a significação daquilo tudo. Hebreus 25, no verso 8, o Deus manda trazer as ofertas para o tabernáculo. Ele diz o seguinte: me farão um santuário. Com que propósito, diz o Senhor? Para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa estar ali, morando, habitando, coabitando com o meu povo. Mais para frente, quando todo aquele tabernáculo já estava pronto, no capítulo 40, verso 34, o Senhor dá um outro elemento para mostrar que de fato ele veio para habitar ali, e ele estava então orando com o seu povo, através da fumaça e da glória do Senhor que encheu o tabernáculo. No capítulo 40, a partir do verso 34, nós lemos o seguinte: que veio então uma nuvem e cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Meus irmãos, estar entre os judeus naquele tempo e ter essa visão dos céus ali, tudo em azul, anjos bordados em ouro, e a glória de Deus visivelmente numa fumaça, enchendo aquele tabernáculo. Se você estivesse ali, certamente você teria razões suficientes para dobrar os seus joelhos em adoração e adorar o Deus Todo-Poderoso e desfrutar da presença do Senhor. Nós sabemos que o povo de Deus, por um tempo, de fato, aproveitou. Por um tempo, o povo de Deus verdadeiramente compreendeu e desfrutou da presença de Deus ali por intermédio daquele tabernáculo. No Salmo 27, verso 4, Davi, por exemplo, ele expressa o seu desejo e anelo por estar naquele lugar. Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi sabia, ali, eu quero estar perto de Deus. Eu quero crescer em intimidade, em comunhão com Deus. Ali é o local que eu devo também levantar a minha habitação, a minha casa e a minha morada. Eu quero morar com Deus. Em outras palavras, naquele tabernáculo, para que eu possa todos os dias da minha vida contemplar o Senhor, ver a sua beleza. Porém, esse clamor de Davi era um clamor de um crente da nova aliança, pois para ele isso não era possível. Esse clamor que ele tinha de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida não era possível de ser concretizado no seu tempo. E é isso que o autor aos Hebreus aponta para nós. Ele aponta para nós as limitações do tabernáculo, que a despeito de sua glória, a despeito do seu propósito de ter Deus habitando no meio do seu povo, o tabernáculo tinha deficiências intencionais que o próprio Deus colocou. Limitações estabelecidas pelo próprio Deus para que o povo compreendesse que um tempo de reforma era esperado. Como diz o autor aos Hebreus. No verso 8 do capítulo 9, voltando aqui a Hebreus, capítulo 9, verso 8, o Espírito Santo mostrando todo esse arranjo. Ele quer dar a entender que o caminho do santo lugar ainda não se manifestou. E o clamor de Davi de morar na casa do Senhor, pelo menos no seu tempo, pelo menos na sua época, foi frustrado.
porque esse caminho ainda não tinha sido manifestado. Apenas o sumo sacerdote, um homem em Israel, um homem no meio de toda aquela multidão, poderia entrar no Santo dos Santos, e isso apenas uma vez por ano. Davi queria estar lá todos os dias da sua vida. Ele queria estar ali morando, onde a presença do Senhor se manifestava, mas apenas o sacerdote podia. E uma vez só por ano, não todos os dias. E toda vez que ele entrasse, novo sacrifício tinha que ser oferecido. E quando ele entrava, você pensa que ele entrava com grande paz, alegria e regozijo? Não, ele entrava cheio de temor e tremor. Havia uma grande preocupação por parte do sumo sacerdote e por parte de todo o povo de Deus, se o sacerdote ou o sumo sacerdote não seria fulminado na presença de Deus. Na veste do sumo sacerdote haviam sinetes na orla ou sinos, itens, ou melhor, que fariam algum barulho, para que caso o barulho cessasse, aqueles que estavam de fora saberiam, ele morreu. Pode puxar com uma cordinha aquele homem, porque ele morreu na presença do Senhor, foi fulminado. Então havia uma preocupação por parte de todo o povo de Deus, especialmente do sumo sacerdote, que estava ali à frente de todo o povo, arriscando a sua própria vida, se ele seria aceito, se o sacrifício seria recebido por parte de Deus com um aroma suave às suas narinas, ou se ele seria fulminado na presença de Deus. Os demais sacerdotes, não apenas o sumo sacerdote, mas os demais, apenas poderiam entrar no santo lugar, um espaço anterior ao Santo dos Santos. E ainda assim, com todo o processo de purificação, para que ele fosse limpo na presença de Deus e com o mesmo temor e tremor. E o povo? E eu e você? Onde estávamos do lado de fora? Contemplando ao longe a presença do Senhor. Certamente alegres, felizes, pela oportunidade que tinham de chegar perto do Senhor, mas longe, do lado de fora. Isso apontava, meus irmãos, diz o Espírito Santo, o nosso guia, nos mostrando esse arranjo de que havia uma limitação. Havia uma limitação, porque a promessa do pacto não foi cumprida ali. Qual é a promessa da aliança? Antigo e Novo Testamento. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo e eu habito no meio do meu povo. E o povo está comigo. E embora em parte isso se cumpriu, não se cumpriu na escala com que o Senhor prometeu. A promessa era que todas as famílias da terra seriam bem-aventuradas. Promessa dada a Abraão. A promessa é de que todos seriam sacerdotes. Isso não se cumpriu. Por mais glorioso que fosse o tabernáculo. Zacarias, ele aponta na sua profecia para um momento especial na história do povo de Deus, onde não haveria separação entre aqueles que são os sacerdotes, que podem ministrar na presença de Deus, e aqueles que são o povo, e até mesmo apontando para a mobília. Não haveria mobília santa e mobília comum, mas tudo seria santo ao Senhor. Zacarias fala em capítulo 14, verso 20, ele fala: naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E não apenas na mitra do sacerdote, na sua cabeça que tinha esse sinete, esse sinal, essa inscrição, santo ao Senhor. Os cavalos de Zacarias seriam santo ao Senhor. As panelas de Zacarias da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim,
Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Não haveria mobília especial. Todas seriam especiais. Todos haveriam de gozar de um benefício que era, até aquele momento, para poucos. Ele conclui dizendo, Zacarias, naquele dia já não haverá gentil na casa do Senhor. Já não haverá aquele que deve estar longe da casa do Senhor, pois todos estarão perto. Logo havia, meus irmãos, podemos ver, da parte do povo de Deus e dos profetas, um clamor que vai além da glória do tabernáculo para a concretização das promessas. E quem cumpre essa promessa? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que habita no meio do seu povo. É Ele que de fato cumpre a promessa daquilo que Ele recebe o nome de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco foi concretizado na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele foi concebido, Ele recebeu esse nome, não foi? O anjo disse, Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não agora para poucos, não agora para uma classe sacerdotal especial, uma vez por ano, mas para estar todos os dias até a consumação dos séculos no meio do seu povo. Que o tabernáculo tipificava de uma forma limitada, deficiente, o Jesus Cristo cumpre de forma real. E meus irmãos, aqui eu paro e me pergunto, você percebe a glória da nossa adoração? Você percebe e compreende pela fé a glória infinitamente superior daquilo que nós gozamos e que o povo de Deus, na época da sua glória externa, visível, cheia de ouro e de fumaça, e de incenso e de parafernália, gozava com suas limitações, nós gozamos sem limitações. Cristo é o caminho para a presença de Deus. Nós lemos de forma magnífica no relato da sua crucificação, e quando ele estava sendo crucificado, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado. Agora todos poderiam entrar. Agora todos poderiam gozar daquilo que Davi clamou com referência a nós, que queria morar todos os dias na casa do Senhor, para meditar no seu santo templo e contemplar a beleza da sua glória. De fato, meus irmãos, o tabernáculo era glorioso, mas o Espírito Santo, nosso guia, nos aponta e fala, nós temos algo muito mais glorioso. Porque olhar para trás, nós vamos de glória em glória. Nós temos a perfeição da adoração em Cristo Jesus. Em Cristo, eu e você. Não sendo sacerdote, não sendo da linhagem de Arão, não sendo nem judeu, sendo gentil, um cão, naquele tempo no meio do povo de Deus. Podemos entrar na presença do Deus majestoso e santo, onde querubins estão ali adorando em chamas o nome do Senhor. E nós temos então o cumprimento dessa promessa na nossa experiência. E Ele irá nos receber. Você percebe a glória do privilégio que nós temos de adorar o Deus em espírito e em verdade. De fato, o tabernáculo prega Cristo. Assim como João Batista pregava Cristo, convém que Ele cresça e eu diminua. E o tabernáculo, nas suas limitações, aponta para Cristo e diz, convém que Ele venha sem limitações, perfeito, e Ele cresça, e eu, tabernáculo, suma, diminua. Cesse de existir. E que o meu povo nem se lembre mais de que um dia existiu um tabernáculo. Assim será o novo céus e a nova terra. Como lemos em Apocalipse que um tabernáculo não mais existirá.
não mais existirá. Porque Cristo estará, de fato, para sempre no meio do povo. E precisamos estar, meus irmãos, bem atentos a isso. Porque se negamos isso, negamos a glória que está diante dos nossos olhos pela fé, nós negamos a Cristo. Certamente você não tem nenhuma tentação de voltar ao tabernáculo, pois nunca experimentou tabernáculo algum. Mas você tem a tentação, pela incredulidade que está no seu coração e no meu, em negar ou não compreender a glória daquilo que nós tomamos parte em o nome do Senhor Jesus Cristo. No nosso tempo, nós sabemos, aqueles que desejam restabelecer ou reinstituir práticas judaicas da igreja. Reconstruir a Arca da Aliança, restabelecer festas de cunho cerimonial e judaico, de reconstruir tabernáculo, templo de Salomão. Não é o tabernáculo, é o templo de Salomão. Ouro não tem, mas tem a mesma estrutura. Isso é uma grande heresia. Isso é uma negação da cruz do Calvário. É uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. É negá-lo, é pisar o sangue da aliança. Porque o cumprimento das promessas está nele. E é pela fé que iremos contemplá-lo na sua beleza e encontrar perfeita satisfação. Você se sente atraído por essas coisas? Há muitos que se sentem. Quando essa parafernália é introduzida na igreja, a igreja enche. A igreja se abarrota de pessoas que são atraídas por todo tipo de parafernália visível. Mas com poucos são que compreendem a glória do Senhor Jesus Cristo. E que são atraídos pelo Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Que viram o Pai nele. Estão satisfeitos nele. Viram a sua glória como de João, cheia de graça e de verdade, na manifestação do Emanuel encarnado. E que agora está conosco através do Santo Espírito. Meus irmãos, o nosso lema é nada a não ser Cristo. Nada senão Cristo. Nada senão Cristo. Apenas Ele é o caminho que leva à presença de Deus. Só por meio dele e olhando firmemente para Ele, nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus na sua majestade. Ele é o caminho e a porta para a salvação eterna. Mas um outro detalhe aqui, meus irmãos, que queremos também considerar. Há um defeito intencional da parte de Deus com respeito à estrutura do tabernáculo, a divisão, santo dos santos, santo lugar. Verso 8 diz que o caminho do santo lugar ainda não havia se manifestado, mas há um defeito com respeito também à atividade que ali era desenvolvida. O sacrifício apresentado pelo sacerdote, diz o autor aos Hebreus, não era suficiente, não era capaz de cumprir os seus propósitos na sua inteireza. De modo que se havia necessidade de um melhor caminho até a presença de Deus, que não pelo tabernáculo cheio de portas e barreiras, cheio de medo e temor, havia necessidade de um novo e melhor sacrifício pelos nossos pecados. Lemos isso no verso 7. Quando ele diz que no segundo lugar, isto é, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava ele sozinho, sem o povo, uma vez por ano, e não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Não sem sangue. Meus irmãos, a referência aqui, nós sabemos, era o sacrifício que era necessário, que o Senhor instituiu. O Senhor definiu na sua lei que o animal, sem defeito, sem mácula, sem manchas, e até um ano, separado
dos demais deveria ser oferecido no altar do sacrifício pelos pecados do povo. E, meus irmãos, não se engane, essa provisão que o Senhor deu para o seu povo era uma provisão gloriosa. Por meio desse animal, eles poderiam olhar e compreender que Cristo, o sacrifício perfeito, sem mácula, sem mancha, haveria de vir. E o Senhor deu para eles uma provisão objetiva, por meio do qual eles teriam os seus pecados perdoados. Imagine que conforto! Saber que quando eu pecasse, eu poderia correr para o sacrifício e pela fé trazer um animal e oferecer ao sumo sacerdote e ser imolado. Que maravilha, que conforto da parte do povo de Deus saber que existe esse caminho até a presença do próprio Deus. Vir o cheiro da carne do animal sendo ali grelhada no altar, a fumaça subindo, vendo o sacerdote entrando com sangue, aspergindo e voltando vivo. Deus aceitou a minha oferta. Os meus pecados estão perdoados. E ter a consciência lavada. Mas diz o autor aos Hebreus que ele tinha que fazer isso todo ano. Todo ano era necessário trazer um novo sacrifício no dia da aspersão, no dia da expiação. Uma vez por ano havia essa festa judaica, dia da expiação, onde o sacrifício era oferecido em nome de todo o povo. De modo, meus irmãos, que uma vez por ano era necessário limpar a consciência. Novos pecados foram cometidos, um novo sacrifício era exigido. Ah, sua consciência foi limpa esse ano. Passa um mês, passa 2 meses, sua consciência novamente está afligida. Como povo de Deus. Estão novamente em culpa e aguardando que o próximo ano venha, para que novos sacrifícios sejam oferecidos, um novo animal seja imolado, e assim, todo ano, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, mais à frente, no verso 3, ele diz que todo ano fazia-se então recordação de pecados. Os pecados não eram esquecidos. Todo ano havia de ser lembrados os pecados. Limpados os pecados pelo sacrifício. E isso, meus irmãos, então, não representa o cumprimento da promessa da aliança. Porque a promessa da aliança de Jeremias é que Deus perdoará as nossas iniquidades e dos nossos pecados jamais se lembrará. Jamais haverá recordação de pecados de Jeremias no cumprimento da aliança. Mas aqui o Senhor coloca um defeito no seu sistema sacrificial, intencionalmente, para nos fazer almejar, aguardar com fé e esperança e paixão e amor e ansiedade de alma por aquele que haveria de vir. E então, dar de uma vez por todas cabo dos nossos pecados, lançar no profundeza do mar e jamais haver então recordação de pecados. Meus irmãos, é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Diz isso aqui o autor aos Hebreus, no verso 9, do capítulo 9 que estamos lendo, que para aquele povo, aquele sacrifício, uma vez por ano, era como que uma parábola, para que eles compreendessem, aqui o Espírito Santo nos ensinando, de que os sacrifícios e os dons ofertados no tocante à consciência eram ineficazes de aperfeiçoá-la àqueles que prestam culto. A consciência estava sempre sendo afligida, sempre sendo maltratada, sempre sendo espizinhada pelos pecados pessoais e congregacionais. E isso intencionalmente. Não havia aperfeiçoamento nenhum. Meus irmãos, essa não é a nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade não é de provisão material, como as igrejas judaizantes costumam falar e pregar, nem de perfeição física, de saúde.
Nossa maior necessidade é ter a nossa consciência aperfeiçoada com a pronúncia de perdão de pecados da parte de Deus, com a certeza e a garantia da parte de Deus que os nossos pecados jamais serão lembrados. A nossa maior necessidade é de que o Senhor pegue os nossos pecados e lance nas profundezas do mar. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Foi de uma vez por todas que Ele se ofereceu. E se Ele se ofereceu de uma vez por todas e não uma vez por ano, logo não há mais recordação de pecados. Logo nele há provisão para termos uma consciência aperfeiçoada. Nada senão Cristo é o nosso lema. Nada senão Cristo perdoará pecados. Nada senão Cristo te limpará e te lavará para fazê-lo mais alvo do que a neve, sendo manchado com todo o seu pecado. O sangue dele tem poder e a plena provisão. O sangue dele remove toda preocupação e todo medo. Diz Paulo aos Romanos, escrevendo aos Romanos, que nada em Cristo Jesus nos separará do amor de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, ninguém poderá de fato nos acusar novamente. Afinal de contas, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Diz o nosso advogado intercessor. Você percebe a glória da adoração que temos, da nossa dispensação. Você percebe o prazer que temos de ver, adorar a Deus não nas sombras mais, mas na realidade que veio. Alguém poderia dizer, esse sermão não é tão prático, é teológico, doutrinário. Se não é prático para você receber instrução de como ter a sua consciência limpa, liberta da aflição do pecado, eu não sei o que será. Porque para o crente essa é a sua luta diária. Luta contra a aflição dos seus pecados. Logo, meus irmãos, em conclusão, quais são, estilo puritano, os usos que essa passagem tem para nós? O que é que podemos aprender? Quais são as aplicações para nós? Primeira aplicação ou uso com respeito à instrução. Se o que Deus, meus irmãos, projetou era intencionalmente deficiente em relação à eficácia ou em comparação à eficácia de Cristo para perdoar pecados e nos aproximar de Deus, o que é que o homem pode criar que seja melhor, que se equipare ou até mesmo se aproxime daquilo que Cristo tem a oferecer? O que pode substituir a Cristo, se nem mesmo aquilo que o próprio Deus prescreveu poderia substituir? O tabernáculo, não se engane, é prescrição do próprio Deus. Toda a sua glória e em todas as suas limitações, em toda a sua beleza e em todos os seus defeitos. Nem mesmo aquilo que Deus prescreve pode substituir o Filho de Deus. E o que você pode, então, trazer que se equipare a Cristo? Os católicos romanos, eles tentam fazer isso. Seu sistema sacrificial ou sacerdotal, cheio de ordenanças e cerimônias, cheio de imagens e apetrechos, parafernália, tenta fazer isso, substituir a Cristo. Porém, com que eficácia? Com que eficácia aqueles se aproximam de Deus por meio dessa parafernália? Eficácia zero. Eu lembro do filme que foi apresentado aqui por ocasião da comemoração da Reforma Protestante, aquela ilustração ou aquela dramatização de Lutero conversando com um sacerdote católico, apresentando para ele toda uma parafernália de relíquias religiosas, apresentando para ele uma lasca da cruz de Cristo, um pedaço do osso de um apóstolo fulano de tal, um pano que envolveu o corpo sacrossanto de Cristo Jesus na tumba, e Lutero ficando cada vez mais triste, até que ele sai correndo, vem um homem à presença de Lutero e pergunta: se não vamos dar isso para o povo, o que daremos? O povo precisa disso. E Lutero responde: daremos Cristo. O povo precisa
de Cristo. Cristo é eficaz, Cristo é suficiente. Logo, meus irmãos, nada senão Cristo é o nosso lema. Nada senão Cristo, de fato, trará eficácia a tudo aquilo que intentamos com respeito ao próprio Deus. Segundo uso, é um uso evangélico, eu diria. Porque embora não somos tentados ao voltar para o tabernáculo, pois não há tabernáculo, nós temos a tentação de voltar no nosso modo de pensar, ou na nossa atitude, ou na nossa consciência, à antiga aliança. Pois vivemos ainda escravizados pela nossa consciência. Não vivemos como perfeitamente libertos em Cristo. Não vivemos aperfeiçoados por Cristo Jesus. E aqui o autor aos Hebreus nos diz, em Cristo há aperfeiçoamento no tocante à consciência. Quando você é afligido na sua consciência pelo seu pecado, o que é que você faz? Você paga a penitência? De que maneira? Eu vou me afligir aqui um pouco mais. Eu vou aumentar o meu sofrimento. Eu vou, de algum modo, talvez tentar alcançar a aceitação com Deus. Ou você corre para Cristo, no qual você tem aperfeiçoamento da sua consciência. Ou você tem um lavar das consequências de obras mortas e pecaminosas sobre sua atitude espiritual. Nos comportamos, como lemos no Salmo 32, como mulas que sua força vai. Que não compreendemos que em Cristo há perfeita liberdade e voltamos, por assim dizer, no nosso modo de agir. É o uso evangélico. Nele há perfeito perdão. Ele diz, venha e beba da água viva e jamais tenha sede, jamais, não é ano após ano, mas jamais tenha sede. Seus pecados passados, presentes e futuros estão perdoados. Podemos entristecer o nosso Pai, sim. Podemos entristecer o Espírito Santo que nos selou para o dia da promessa pelos nossos pecados, sim, mas não precisamos temê-lo mais. Podemos adentrar o Santo dos Santos manchados com o nosso pecado, porque ali está, que chegou primeiro, Cristo Jesus com seu sangue, nos representando, intercedendo por nós, e podemos então ter paz de consciência na presença do nosso Deus. Você lança a mão de Cristo assim, dia após dia, lutando com seus pecados. E por último, meus irmãos, há um uso com respeito à adoração. Se o tabernáculo, meus irmãos, era um local de glória, a adoração ali praticada, de fato, era uma adoração gloriosa. Havia aqueles que haveriam de tocar os instrumentos, aqueles que cantariam, o aroma, o incenso, o cântico, a presença do povo em festa, jubilando. Havia uma adoração excelente naquele lugar, gloriosa. No tabernáculo que substituiu, ou melhor, no templo que substituiu o tabernáculo, essa glória foi ainda ampliada com respeito à adoração. Vocês devem se lembrar da rainha de Sabá, que veio visitar Salomão, e vendo a glória do templo e toda a glória da adoração e de tudo que era feito naquele lugar, ficou boquiaberta com o que viu. Mas ali estava uma adoração limitada. Uma adoração estruturalmente e intencionalmente projetada pelo próprio Deus para ser deficiente. Se as limitações foram removidas, se os defeitos foram aparados, se a realidade aperfeiçoada veio, a adoração não deve ser ainda mais gloriosa. A adoração não deve ser ainda mais intensa, não deve crescer no nosso coração o desejo de adorar a Deus, aquele que apresentou o caminho perfeito até sua presença, sem estar afligido pela consciência de obras mortas. Como você adora a Deus? Como você adoraria a Deus na presença do tabernáculo? Como você adora a Deus hoje aqui, em bancos de plástico, nada coberto de ouro, mas na presença espiritual pela fé daquele que anda entre os tabernáculos, entre os candeeiros, daquele que está no meio do seu povo, daquele que é a própria glória. A glória que nós temos é real e superior
e deve nos motivar a uma adoração mais excelente, mais verdadeira, com mais vigor e força, porque Ele habita no meio do seu povo. Você crê que Deus está aqui? Você crê que Ele é quem nos convoca para estar na sua presença no início de cada culto? Que Ele é o grande líder de adoração? Que é as palavras dele que louvamos e que ele louva conosco? Você crê que Cristo está aqui? Se ele estivesse aqui visualmente, na sua presença física e corpórea, como você adoraria? Mas ele está aqui na sua glória, por aqueles que o contemplam pela fé, numa glória superior sem defeito, em espírito e em verdade. Adore a Deus com toda a força do seu ser. E se você não está em Cristo e não o conhece, você não tem nenhum caminho para Deus. O Santo dos Santos está fechado para você. O santo lugar está fechado para você. O átrio está fechado para você. E você não tem nenhum outro meio para aproximar-se de Deus que não seja por meio de Cristo. Não é a sua vida moral que vai levá-lo a Cristo. Não são as suas ideologias falsas que irão levá-lo a Cristo. Ou melhor, levá-lo ao próprio Deus. Mas é o Senhor Jesus Cristo que pode trazê-lo ao Pai. Pois Ele já morreu no lugar do seu povo. Que o Senhor nos abençoe, nos instrua e nos ajude a compreender a glória daquilo que nós temos. E cresçamos como adoradores ao nosso Deus. Que o adoram em espírito e verdade, porque são esses que o Pai busca para o adorar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé.